Oi, gente, tudo bem? Mais uma edição da nossa Web TV A Bend no Ar, a informação num clique. E o quadro de hoje é Cases de Sucesso. Nós vamos entrevistar um profissional da Transpetro, que já eu falo quem é, porque antes quero pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se já, dê o seu like, faça seus comentários, compartilhe as nossas entrevistas, tá bom? E quem eu vou entrevistar hoje, vai ter esse bate-papo gostoso aqui com a gente, é o Alexandre Zivaldi. Ele é engenheiro de integridade de dutos da Transpetro. Cadê o Alexandre? Tudo bem? Meu xará, inclusive. Olá, Alexandre, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bom? Eu que agradeço, é um prazer recebê-lo aqui. Como eu estava explicando aqui para a nossa audiência, o quadro Case de Sucesso, ele conta um pouco da história da atividade que você exerce aí na Transpetro, e a gente gosta sempre que você conte algum caso que ficou marcado na sua história. Mas antes de começar a gente ir especificamente para o ponto-chave do nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, que você falasse da sua formação. Quem é Alexandre? Pois não, é Alexandre Sebald, né? Eu sou engenheiro mecânico formado na Federal do Rio Grande do Sul, onde também fiz mestrado, e trabalho há 16 anos na área de dutos, né? Então, hoje eu estou como consultor técnico na área de integridade de dutos, gerenciamento de integridade de dutos, aqui no Rio de Janeiro, na sede da Transpetro. E essa atividade, integridade de dutos, a gente tem um público que conhece muito a área de inspeção, profissionais níveis 3, né, pessoal, lideranças, né, CEOs, pessoal que começou no chão de fábrica, entende tudo de inspeção, tudo de engenharia. A gente tem muita gente que sabe exatamente o que você está falando. Só que tem muita gente aqui conosco também assistindo que está começando agora na área. Estudante de engenharia, pessoal que está entrando para se certificar, profissional de inspeção recém-formado. Eu queria que você contasse um pouquinho para esse público qual que é essa atividade de integridade de dutos. A engenharia de integridade de dutos, ela é complementar à atividade de inspeção, né? Então, a gente recebe todos os dados que são inspecionados nos dutos e fizemos nossas análises de engenharia, nossos cálculos estruturais, avaliação de corrosividade, de proteção catódica, etc. E damos um diagnóstico da segurança de um duto operar, né? Então, essa, por fim, é a atividade de engenharia de integridade de duto. O duto, na realidade, eu acho que a Transpetro, melhor que ninguém, pode falar disso, né? Por onde passa todo o fluido, né? Exatamente. Atividade de transporte de fluidos é feita majoritariamente por meio de dutos, né? Que interliga aí as refinarias, os terminais. Então, é uma malha bastante extensa que a Transpetro opera aí de norte a sul do Brasil. São mais de 7.000 quilômetros de dutos 7.000 que a quilômetros. gente opera e que a gente faz o gerenciamento de integridade também. Exatamente. E eu fico pensando, 7.000 quilômetros de dutos, essa inspeção ela tem que ser diária, né? Porque eu fico falando agora em termos de risco, de acidente. Sim. A inspeção ocorre por ciclos, né? Então, a cada ativo a gente tem ciclos de inspeção, a gente faz diversas técnicas são aplicadas, né, para nos trazer esses diagnósticos, né? A gente faz uso aí de ferramentas de inspeção interna que passam por dentro do duto, coletando muitas informações. Que é o PIG instrumentado, por exemplo? É o PIG instrumentado, exatamente. E temos muitas atividades também de inspeção externa, né? Então, para acessar o duto, a gente precisa escavar algumas valas para, então, remover o revestimento e fazer algumas observações da superfície metálica do duto, ver como é que está o estado, dimensionar eventuais anomalias. Isso é feito em uma base diária aí em todo o país. Como que funciona, por exemplo, é uma curiosidade minha, o PIG instrumentado, na prática, assim, só para a gente ter uma ideia? O PIG instrumentado é uma ferramenta impulsionada pelo próprio fluido, né, que está sendo transportado. Então, nas extremidades do duto nós temos dispositivos que permitem a inserção dessa ferramenta sem que o duto possua vazamentos, né? Então, mantendo a estanqueidade do duto, a gente consegue inserir essa ferramenta, lançar o PIG para dentro do duto e recebê-lo na outra extremidade, coletando ao longo dessa viagem aí diversas informações, como medição de espessura, detecção de trincas,
amassamentos, diversas anomalias aí que essa ferramenta consegue nos ajudar a identificar no duto. E a inspeção externa? Quais são as técnicas de ensaios não destrutivos assim mais comuns? Bom, a medição de espessura, acho que a gente pode dizer que é a mais comum, né? E muito importante aí, porque a maioria dos processos corrosivos envolvem relevante perda metálica, e então a medição de espessura consegue nos dar um diagnóstico bastante preciso. Agora, se a gente está falando de trincas, né, até depois a gente vai falar de case de sucesso, eu vou falar um caso aí de detecção de trincas, né? Aí a gente tem que fazer uso de outros ensaios, né? O ensaio mais comum que a gente usa para detectar as trincas na superfície externa dos dutos é o ensaio de partículas magnéticas. Então, geralmente a gente expõe uma área grande de superfície, em torno de um tubo, 12 metros de extensão, e a gente faz o ensaio de partícula magnética em toda a superfície exposta do tubo, né? Então, os profissionais de partícula magnética que já fizeram essa atividade sabem que é uma atividade bastante pesada, assim, porque tem posição sobre a cabeça, uso de muito consumível, as condições de campo são um pouco mais severas, né? Então, partícula magnética, digamos assim, é o carro-chefe aí da detecção de trincas. Depois temos outras técnicas aí para dimensionamento, né? Para dimensionamento, a gente usa muito o eddy current, né? A gente tem usado cada vez mais o eddy current aí na área de dutos também, né? E também técnicas de ultrassom, por exemplo, phased array, tem se mostrado uma ferramenta útil aí junto com o eddy current para dimensionamento de trincas. Tá? Tem algumas outras técnicas agora também que estão surgindo nos dando maior precisão no dimensionamento, né? Eu acho que vale falar. A gente tem hoje sondas de eddy current array de alta definição, que estão mostrando resultados bastante superiores à sonda eddy current, tá? E na área de ultrassom também, os ensaios FMC, TFM, também estão dimensionando com maior precisão do que o phased array. Então, essa é uma tendência aí de migração, né, de tecnologias para essas novas tecnologias que nos dão maior precisão no dimensionamento. Com isso, a gente tem uma indústria mais segura, né? E, Alexandre, eu queria que você contasse um pouco, agora, o foco, né? Um caso de sucesso aí, um case de sucesso que ficou na sua memória. Pois é, acho que vale mencionar um caso que a gente vem trabalhando desde 2015, né? Não apenas eu, mas toda a equipe lá. Pois em 2015, no finalzinho do ano, nós identificamos, num dos nossos dutos, a ocorrência de um mecanismo de dano chamado Stress Corrosion Cracking. Em português, eu gosto de traduzir para trincamento por corrosão sob tensão, né? Ele ocorre esse tipo exatamente ocorre na superfície externa dos nossos dutos, né? E então, após a ocorrência nesse duto, a gente precisava descobrir se os outros dutos da nossa malha, eu mencionei mais de 7 mil quilômetros aí, né? Se também poderiam estar sujeitos a esse mecanismo de dano de SCC. Né? Então, o desafio, na época, era bastante grande, né? Devido à extensão da malha. Então, a gente precisou, primeiramente, entender o mecanismo, ver como é que ele funciona, em que regiões, em que dutos, em que condições técnicas ele poderia se desenvolver com maior suscetibilidade. Então, fizemos análise de engenharia e começamos um trabalho de inspeção de campo para tentar encontrar esse mecanismo de dano no resto da malha, né? Então, após alguns anos aí, devido à extensão da malha, a gente ficou fazendo essa abrangência durante algum tempo, priorizando os mais suscetíveis inicialmente. E após centenas de inspeções de campo, aí fazendo uso desses ensaios não destrutivos que a gente acabou de mencionar, né, em larga escala, a gente conseguiu realmente fazer essa abrangência, eu diria que com sucesso, né? A gente está com esse processo praticamente concluído e hoje a gente sabe exatamente as regiões que esse mecanismo pode ocorrer e as regiões que a gente não precisa se preocupar, que realmente não deve ocorrer, né? Digamos que a probabilidade aí é insignificante. Então, esse trabalho da nossa equipe lá conseguiu nos dar
esse sentimento, esse maior conhecimento do mecanismo e maior segurança de como identificar o SCC nos dutos. E é muito importante você compartilhar isso, porque esse tipo de informação, você vê, você teve um caso, entre aspas, crítico, ou crítico mesmo, não sei, né? Um alto nível de criticidade. Eu aprendi esse termo que os engenheiros falam isso sempre. E o jornalista aprende rápido essas coisas. E o que traz esse desafio para a equipe de engenharia? Mais conhecimento, né? Então, isso é fundamental. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente ter dividido essas informações valiosas com a gente, está contribuindo aí com a formação de muita gente, muitos futuros profissionais. Te agradecer e deixar aberto aqui o convite para um outro assunto, uma próxima edição, viu? Muito obrigada. Tá bom, Alexandre, obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora, assistindo aqui o nosso programa. Compartilha aí, pessoal, tem muita gente que vai se interessar por esse assunto, porque afinal a gente fala de inspeção, a gente fala de profissional, a gente fala de assuntos aí que ficaram memorizados pelo grau de importância, pelo alto nível de criticidade. Olha só, aprendi a falar que nem os engenheiros. E aí você aprende conosco. Um grande abraço, viu? Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau!